Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 28 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos, que foram martirizados praticamente no mesmo período, alguns dizem juntos. São Judas Tadeu foi martirizado na região da Pérsia e São Simão não se tem clareza se foi nesta mesma região ou próximo a ela. São Judas Tadeu foi decapitado por um carrasco a mando do governador daquela localidade. E São Simão, a tradição antiga se diz que foi cerrado ao meio por um serrote. Bom, de uma forma ou de outra, o que é certo é que sabemos que ambos foram apóstolos e foram martirizados por causa do anúncio do Evangelho que assumiram com tanto amor e dedicação em suas vidas. A liturgia de hoje, de modo magistral, quer nos inserir no corpo místico da igreja, a qual, após Jesus Cristo, tem como base inicial a vida, o sangue e o martírio dos apóstolos. A primeira leitura nos diz que, a partir do dia de nosso batismo, não somos mais pessoas estrangeiras ou estranhas ao céu, mas somos concidadãos. Você já pensou nisso de forma profunda e com seriedade? Ter acesso às coisas santas do céu pela nossa prática batismal? Certamente que os apóstolos aprenderam esta lição bíblica diretamente dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, e não de qualquer maneira, mas aprenderam de forma excelente. Se não fosse assim, podem ter certeza, nenhum dos apóstolos teriam coragem de doar a sua vida por causa do Evangelho. Se assim eles o fizeram, se eles doaram a vida pelo Evangelho, é porque a inteligência da fé de cada um deles foram iluminadas pela força e pela luz do Espírito Santo. E por isso, aprenderam a ter contato e também a usufruir das coisas do céu já neste tempo presente. Pense nisso. Se você, por algum tipo de experiência mística, conseguisse uma espécie de know-how, um conhecimento, uma vivência, uma prova, uma evidência das coisas do céu. Você não iria querer abandonar esta vida de sofrimentos, de pecados, e querer morar junto de Deus? Penso que depois de conhecer pela experiência sensorial dos sentidos, qualquer ser humano abandonaria esta vida terrena para ir morar no céu junto de Deus. Para os apóstolos entregarem suas vidas como oblação suave, sem reservas, com certeza eles obtiveram de Deus um conhecimento antecipado do céu. E como podemos fazer parte de uma realidade mística como esta que os apóstolos vivenciaram
ou mesmo uma experiência semelhante à deles. O Evangelho de hoje tem um indicador genial, o qual nos convida ao apostolado imitando os exemplos dos primeiros apóstolos. Inicialmente, Jesus chamou 12 apóstolos. Contudo, bem sabemos que, pela força e assistência do Espírito Santo, a igreja se expandiu aos 4 cantos da terra. Desta forma, a partir do chamado dos apóstolos, Jesus chama a cada um de nós em particular em todo o tempo da história, aonde devemos nos entregar por completo, sem reservas, a exemplo dos apóstolos. Veja que se trata de um chamado de amor e de muita bondade. Assim fizeram os apóstolos, se entregaram ao chamado de Jesus, sem ter medo, sem receio. Não devemos ter medo ou tipos de receio, pois Jesus não quer que nenhuma experiência do céu seja bloqueada em nossas vidas quando Ele nos chama à sua missão. A entrega deve ser total. Somente mediante a plena confiança no chamado de Jesus que poderemos ser semelhantes a Ele em tudo. Notem que após a eleição dos apóstolos, como é citado no Evangelho de hoje, Jesus faz questão de curar inúmeras pessoas que foram até Ele naquela ocasião, precisamente para demonstrar a cada um dos apóstolos o que eles serão capazes de realizar se eles se entregarem por completo ao seu chamado. Com isso, religiosamente, Jesus deixa gravado como memória real e histórica que o ser humano, ao se unir a Ele e ao poder do céu, tal pessoa, tal ser humano pode ter a sua imagem de volta, sendo assemelhada a Deus. Por este motivo, quem se une ao chamado e ao próprio Jesus realiza os mesmos milagres que ele realizou, ou milagres ainda maiores, como ele mesmo ensina em uma outra circunstância. São Cirilo diz que tudo isso aconteceu na vida dos apóstolos a fim de que os judeus e todo o povo reconhecessem que os apóstolos eram como se fosse o próprio Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi enviado pelo Pai. Continua São Cirilo e diz que o Senhor designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existirem sob o sol e em todo o universo, os homens e habitantes de toda a terra. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado antes de todos os outros os seus discípulos, os seus apóstolos, significando que todos os outros somos cada um de nós em particular em cada período da história. Aceite o chamado de Jesus em sua vida e conquiste as coisas santas do céu para você e sua família desde o tempo presente. Deus abençoe você e toda a sua casa.